Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Árabe Descomplicado. Meu nome é Mohamed e hoje estamos aqui com a aula número 9 de árabe com frases. Árabe em frases para conversação. Para você aprender e tá por dentro de como os árabes às vezes se comunicam e como eles formam as suas frases, tá bom? Então, hoje é a aula número 9. Se você não assistiu às outras aulas, recomendo que você veja as outras aulas também, porque é muito importante, tá bom? Você pode aprender muita coisa nessas até agora 9 aulas que a gente já tem por aí, tá bom? Então vou passar para minha tela aqui já e sem muita enrolação vamos iniciar aqui. Como eu digo sempre, né? Muito importante você fazer anotações. Você sempre que eu te dou um tempo, tenta falar comigo. Até quando eu não dou um tempo, você pode tentar falar antes de mim, porque isso você vai estar praticando, tá bom? E também faça anotações, pause o vídeo quantas vezes você precisar pausar 10, 20, 30 vezes, reassistir o vídeo. Então, faça tudo isso para você tentar capturar tudo que eu estou passando aqui nessa aula, beleza? Então, vou tirar minha câmera aqui para não atrapalhar é, na hora de é, na hora de passar as frases, né? Então, vamos lá. Eu estava, um pouquinho do passado, Ana Kent. Ana Kent. Ele, هو. Ela, هي. Eles, elas, henne. Um pouquinho de pronomes aí. Ele estava ou ela estava. هو كان, para ele estava. هي كانت, para ela estava. Beleza? Falar é o verbo احكي. 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 Beleza? Falando, am احكي. Por que esses dois pontinhos nos dois lados? Porque depende de quem está falando. Ele está falando, eu vou conjugar huwa am yerki. Agora, eu estou falando ana am berki. Então, vai diferenciar a conjugação no erk, tá bom? Conjugação do presente contínuo. Com ele, mal, 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 com ele. Com ela, ma'a. Altera o o pelo a. Ma'a. Ele estava falando com ela. Então temos um presente, um passado contínuo aqui. هو كان, ele estava, عم يحكي مع. Então, um passado contínuo, estava falando. هو كان عم يحكي مع. E ela estava falando com ele, como você diria? هي كانت عم تحكي معه. هي كانت عم تحكي معه. Vocês veem que aqui é عم تحكي e aqui é عم يحكي. Então, em relação ao ele e ao ela, muda a conjugação. هي كانت عم تحكي معه. Eles estavam. هن كانوا. هن كانوا. Comigo, معي. Então, comigo, معي. Com ele, mal. Com ela, مع. Com vocês, معكم. E assim por diante. Com eles, معهم. معهم. Então, aqui a gente está focado no ele, ela, eles, elas. Então, com eles ou com elas seria معهم, da mesma forma. Eles estavam falando comigo. هن كانوا عم يحكوا معي. هن كانوا عم يحكوا معي. Ele estava falando com eles. Vamos lá. هو كان عم يحكي معهم. هو, ele, كان عم يحكي معهم. Estava falando com eles. Poderia ser com elas, tá bom? Eu estava, أنا كنت, recapitulando. Eu estava conversando. أنا كنت عم بحكي. أنا كنت عم بحكي. Se eu quero utilizar no presente contínuo, eu simplesmente tiro o كنت, porque o estava não iria aparecer. Então, eu estou conversando. أنا عم بحكي. E daí o verbo ser estar não aparece no presente, tá bom? Ele estava conversando. هو كان عم يحكي. هو كان عم يحكي. Ele estava, ela estava conversando comigo. هي كانت عم تحكي معي.
هي كانت عم تحكي معي. Ela estava conversando comigo. Esse conversar, como passei nas outras aulas, se utiliza como o falar, tá bom? Mas, bas, bas. Mas eu estava atrasado. بس أنا كنت مأخر. بس أنا كنت مأخر. Certo? Ela estava conversando comigo, mas eu estava atrasado. Como você diria? هي كانت عم تحكي معي بس أنا كنت مأخر. هي كانت عم تحكي معي. Ela estava conversando, falando comigo. Mas eu estava atrasado. بس أنا كنت مأخر. Então, novamente. هي كانت عم تحكي معي بس أنا كنت مأخر. Em uma ligação ou no telefone, باتصال seria mais como em uma ligação e no telefone seria a telefone. Ah, em vez da gente falar eu estou em uma ligação, a gente diz eu estou falando no telefone. Entendido? Eu estava em uma ligação. أنا كنت على التليفون. Eu estou no telefone. Eu estava no telefone. Então, nesse sentido. أنا كنت على التليفون. Eu disse. أنا قلت. أنا قلت. Esse dois vocês poderiam omitir ele, mas só para demonstrar o alif. أنا قلت. قلت. Eu estava em uma ligação, então eu disse. أنا كنت على التليفون فقلت. Então, às vezes, não aparece muito. Eu poderia dizer أنا كنت على التليفون وقلت. E eu disse. E eu disse. Em vez de falar então, eu digo e. أنا كنت على التليفون وقلت. E eu disse. E assim por diante. Espera um minuto. Esperar pode ser como entor ou estanna. Então, eu costumo utilizar o entor. Então, espero, estou utilizando no imperativo. Entor دقيقة. دقيقة, um minuto. Entor, espera. Entor دقيقة ou estanna دقيقة. Entor دقيقة. Beleza? Espera um minuto, por favor. انطر دقيقة عمال معروف ou إذا بتريد. Outra forma de dizer por favor. انطر دقيقة عمال معروف. انطر دقيقة عمال معروف. Eu estava em uma ligação, então eu disse: espera um minuto, por favor. كنت على التليفون فقلت أو وقلت. انطر دقيقة عمل معروف. كنت على التليفون فقلت انطر دقيقة عمل معروف. Se for para uma mulher, você diz عملي معروف. كنت على التليفون فقلت انطري دقيقة عملي معروف. Adicionaria um i no انطر e no عمل. Disse para ele. قلت له. قلت له. Agora vocês vão perceber. Disse para ela. قلت لها. قلت لها. Eu estava em uma ligação. Então eu disse para ele, espera um minuto, por favor. Como você diria? كنت على التليفون فقلت له انطر دقيقة عمال معروف. كنت على التليفone فقلت له انطر دقيقة عمال معروف. Se fosse para uma mulher, كنت على التليفون فقلت لها انطري دقيقة عملي معروف. Beleza? E essa foi a nossa aula. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não deixe de ver as aulas anteriores, assista elas, tá bom? Então tá tendo aulas dessa maneira toda semana. Então assista as aulas anteriores, que eu garanto para você que você vai aprender bastante, beleza? Então é isso, nos vemos numa próxima aula e fui!